Vamos lá, senhores, então, dando prosseguimento, tá? Só então, para finalizar essa parte aqui, tá? A gente tá, quase uma aula inteira, aí, há 3 horas, praticamente falando desses 3 artigos que falam sobre a teoria geral da prova, tá, senhores? Ó, agora que a gente está no artigo 157, a gente falou do artigo 155, do 156, e agora a gente está no 157. Então, senhores, é bastante informação em apenas 3 artigos. Então, esses 3 artigos, ó, memorizem, tá? Memorizem que a chance de cair é muito grande. Tranquilo? Vamos lá, senhores, o destino da prova ilícita. Então tá. O juiz foi lá e decidiu pela ilicitude de uma prova, tá? Esse juiz, ele vai fazer o quê? Mandar desentranhar essa prova do processo, retirar essa prova do processo. Essa prova vai para onde? Essa prova vai para o cartório. Esse cartório é o cartório judicial, é aquele cartório que fica na vara onde o juiz exerce ali a função, tá? Ela vai para o cartório fazer o quê? Ela vai para o cartório aguardar a preclusão. O que é preclusão? É aguardar a decisão final dos recursos. O juiz decidiu pela ilicitude da prova, as partes podem entrar com recurso, tá? Enquanto esses recursos não forem julgados, a prova fica lá no cartório aguardando essa preclusão, tá? Senhores, julgou o recurso, o tribunal entendeu que a prova é lícita. O que acontece? A prova volta para o processo, tá? O tribunal manteve a decisão de licitude da prova. Então o cartório deu a preclusão, né? O cartório vai fazer o quê? Vai determinar, o juiz vai mandar destruir a prova, tá? Essa prova vai ser destruída. Senhores, ali ó, tá em vermelhinho e em negrito ainda. Por quê? Cai muito em prova. O ato processual de destruição da prova, ele será facultada a participação das partes. E quando eu botei ali facultado em vermelho, porque as provas, o que as bancas costumam fazer? Costumam botar lá, é obrigatória a participação das partes na destruição da prova ilícita. Não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, é facultativo, beleza? Não confunda isso aí. Hoje em dia, atualmente, na maioria pelo menos dos principais centros aí, né? Não existe mais processo físico, é tudo processo digital, certo? Então como é que vai ser a distribuição da prova no processo digital? Ali ó, lixeira, tá destruída a prova, beleza? Só que, como a gente existe ainda com marcas que ainda existem processos físicos, e aí nesse caso aqui a destruição da prova é baseada nos processos físicos ainda, certo? Então esse artigo ainda, ele ainda acaba caindo nas provas de concurso, certo? Então é facultado as partes participar, beleza? Código é de 1940, exatamente. Tá? Senhores, não é destruída essa prova ilícita. Então a gente tem 3 situações que mesmo com a preclusão da decisão da ilicitude da prova, elas ainda assim não serão destruídas. Quais são essas situações? Quando elas pertencem ilicitamente a alguém. Então tá, eu estou lá com a minha arma, ou alguém furta a minha arma e utiliza essa minha arma para a prática de um roubo. Aí a pessoa vai lá, essa arma, a prova da arma ela é adquirida com base em alguma busca e apreensão ilegal, essa prova se torna ilícita. Prova ilícita, o juiz vai mandar destruir, vai mandar destruir minha arma. O juiz vai chegar e vai perguntar para mim assim, ô cidadão, essa arma pertence a ti, ilicitamente, eu tenho porte, quer ela de volta? É lógico que eu quero, me devolve. Tá? Não vai destruir minha arma, beleza? Exemplo aí também, uma carta que foi interceptada e essa carta ela foi objeto de prova ali. Só que ela foi considerada também uma interceptação, a interceptação dela foi ilícita. Essa prova vai ser destruída. Porém, essa carta ela pertence a alguém, ao destinatário, que por vezes não é parte do processo. Então o juiz vai devolver essa carta para quem é o detentor dela licitamente. Certo? Então, se ela pertencer licitamente a alguém, essa prova não tem necessidade de ser destruída, ela vai ser devolvida, tá? Senhores, quando a prova ela é corpo de delito de um crime, eu fui lá e torturei o cidadão para ele confessar. Essa prova é ilícita. Só que essa confissão mediante tortura não é o corpo de delito do próprio crime de tortura?
eu não vou pegar essa prova ilícita e vou jogar lá no processo da tortura para provar que houve a tortura? Então como é que eu vou mandar destruir essa prova? Se eu mandar destruir essa prova, eu vou acabar com o corpo de delito do próprio crime de tortura. Certo? Então, nesse caso, o que tem que ser feito com essa prova ilícita? Tem que ser enviado para o Ministério Público pegar aquela prova e utilizar como prova no crime de tortura. Tá? Então, segunda situação. Primeira, pertence ilicitamente a alguém. Segunda, quando é corpo de delito de um crime. E a terceira, senhores, está em vermelho. Tá? Está em vermelho por quê? Importante. Tá? Importante. Cai em prova. Certo? Senhores, a prova ilícita, quando ela serve para absolver o réu, quando ela serve em benefício do réu, ela é aceita hoje jurisprudencialmente. Por quê? Por que ela é aceita? Senhores, está sendo utilizado o princípio da proporcionalidade. O que quer dizer esse princípio? Esse princípio ele vai pegar as duas situações e vai verificar se existe proporcionalidade nas medidas. Tá? Então, no caso aqui do crime, ele vai pegar a prova ilícita e vai pegar a presunção de inocência do réu, vai pegar a liberdade do réu, o direito fundamental do réu de liberdade. Se eu não utilizar a prova ilícita, o réu ele pode ser condenado injustamente. Então, eu posso prevalecer essa prova ilícita em decorrência da liberdade, do direito à liberdade? Não posso, o direito à liberdade ele prevalece sobre a prova ilícita. Então, se essa prova ilícita for capaz de provar a inocência do réu, ela não vai ser descartada, ela vai ser utilizada. Tá? Por quê? Porque o princípio da proporcionalidade diz que a liberdade, o direito à liberdade, é infinitamente prevalecente sobre a prova ilícita. Beleza? Então tá lá, ó, a inocência prevalece sobre a ilicitude da prova. Se eu destruir essa prova ilícita, eu corro sério risco de estar condenando o inocente. Beleza? Prevalência dos direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais eles sempre têm que prevalecer. Tá? E nesse caso, o direito fundamental aí é a liberdade, a dignidade da pessoa humana, ele vai prevalecer sobre a prova ilícita. Certo? Impede um erro judiciário. Pô, vai ser um absurdo o juiz condenar alguém injustamente, simplesmente porque uma prova ilícita foi descartada. Tá? Senhores, essa prova ilícita, vamos falar primeiro da teoria, tá? Senhores, existe uma teoria hoje que ela é chamada teoria da excludente da ilicitude da prova. O que é isso? É uma teoria que fala o seguinte: o réu, ele pode cometer, em tese, um crime que daí constituiria uma prova ilícita para produzir a prova da sua inocência. Exemplo, o réu vai lá e comete uma invasão domiciliar para poder pegar uma prova dentro da residência daquela pessoa, que essa prova vai absolver ele de um processo penal. O réu, ele vai se responder pelo crime de inviolabilidade domiciliar? Não. Não vai, por quê? Porque essa teoria da excludente da ilicitude da prova, ela vai dizer que o réu, ele estava... Aí tem gente que entende que ele estava em legítima defesa, que ele estava em estado de necessidade, tá? Então, senhores... Como ele estava nessa excludente de ilicitude, o estado de necessidade, ele não estaria praticando o ilícito. Por quê? Ele tá com essas excludentes de ilicitude justamente para se salvar de um processo penal e ter resguardado seu direito à liberdade. Certo? Nesse caso, senhores, o réu foi lá e pegou uma prova para garantir a sua liberdade, para provar que ele é inocente. Ele pode ir lá e cometer uma invasão domiciliar para pegar uma prova para demonstrar que outra pessoa é culpada? Aí já existe divergência. Tá? Aí, no caso, a doutrina está dizendo que ela não pode ser usada contra outros agentes. Tá? Então essa prova ilícita praticada pelo réu para beneficiar ele tem que ser só para benefício dele, não pode prejudicar outras pessoas. Tá? Ou seja, tá? O que vai acontecer no processo? O réu foi lá e conseguiu uma prova de que não foi ele que foi o autor do crime. Uma prova ilícita. Ele vai chegar no processo dele e vai apresentar essa prova. Ele vai ser absolvido. Por quê? No processo dele, essa prova vai ser válida. Só que essa mesma prova que foi utilizada no processo dele vai ser utilizada contra outra pessoa? Não vai. Por quê? Porque ela é ilícita. E aí a prova ilícita não pode prejudicar o réu. Só beneficiar. Entenderam? Deu para entender?
Exatamente. De novo, ó, o réu A, tá? O réu A, ele foi lá e produziu uma prova ilícita para sua absolvição, para beneficiar ele. Só que essa prova, o que que é? Essa prova, ela mostra que outra pessoa que foi o autor do crime, não ele. Essa prova, então, ela prejudica terceiro. Essa prova vai absolver esse réu aqui no processo dele? Vai. Por quê? Porque é para benefício dele. Só que essa prova vai poder ser utilizada no processo B contra esse outro aqui? Não. Por quê? Porque é uma prova ilícita e prova ilícita não pode ser utilizada para prejudicar. Certo? Tranquilo então, senhores? Olha lá, estava em vermelho lá por quê? Porque é muito importante. Tá? Serve para absolver o réu. Então, provas ilícitas para benefício do réu, para sua absolvição, estão sendo aceitas. Certo? Se cair na prova lá que prova ilícita para absolver o réu pode ser utilizada, correto. Beleza? Olha lá, senhores, uma questãozinha CESP, de novo, delegado da Polícia Civil. Porra, prova para delegado deve ser um inferno. Olha lá, prova obtida por meios ilícitos não constitui porte jurídico capaz de ensejar sentença condenatória, ainda que corroborada pela confissão do acusado. Tem alguma dificuldade aí? Não? Alguém está com dificuldade de... A prova ilícita, ela é capaz de condenar alguém? Não. Então tá lá, ó, a prova obtida por meios ilícitos não constitui suporte capaz de ensejar sentença condenatória. Beleza? Não pode? Ainda que corroborada pela confissão do acusado? Sim. Ainda que tenha outra prova dizendo ali, essa prova ilícita em si não pode ser. Tá? Não pode. Beleza? Correto. Tá? A prova ilícita ela vai ser desentranhada do processo. Ela não vai fazer parte do processo. Tá? Vamos lá. Senhores, a gente vai começar a entrar agora. Então a gente terminou agora a teoria geral. Tá? A teoria geral do processo. A gente vai começar a entrar na parte de provas em espécie. Porém, eu vou começar a falar algumas situações aqui que elas giram em torno de uma teoria geral das provas em espécie, tá? Mais ou menos isso, beleza? Vamos lá, senhores, perícias, começar aí, tá? O que é perícia? O que é uma perícia? Uma perícia é uma análise de algum fato, de alguma situação, feita por um cientista, por um expert, tá? E quem que é esse expert? Ele é chamado de perito, tá? É o perito, beleza? Então, lá, a finalidade da perícia, ó, afirmar a existência de um fato que somente pode ser comprovado por conhecimento científico. Então, a perícia é aquela situação que é um determinado fato que somente alguém com conhecimento científico, um expert, que vai poder provar. Tá? E vai fazer o seu lado ali para provar aquela situação. Beleza? Senhores, o juiz conhece o direito. Isso aí a gente viu lá, não precisa de prova. Tá? O direito federal, logicamente, falando. Tá? Não precisa de prova. Porém, as demais questões técnicas precisam de um conhecimento de alguém que conhece. O juiz ele é obrigado a conhecer engenharia para julgar um processo? Não, ele conhece o direito. Se ele precisar de conhecimento de engenharia, ele vai atrás de um expert em engenharia. Se ele precisar de conhecimentos médicos, ele vai atrás de um expert em medicina. Beleza? Então, olha lá, senhores, falando dos peritos em si. Eles têm que ser imparciais. Senhores, não existe perito, tá? E aí depois a gente vai falar sobre assistente técnico, tá? Mas não confundam. Perito, quando a gente fala em perito, é o perito oficial, tá? Ou não oficial, mas é o nomeado pelo juiz. E o assistente técnico, aí sim é o perito da parte, tá? Mas aqui, os peritos, eles são imparciais. Por quê? Eles são do juízo. Eles não são de uma parte nem de outra. Eles não estão ali para ajudar uma parte ou outra. Eles estão ali para fazer uma perícia de forma imparcial para ajudar no julgamento do juiz. Tá? Os peritos prestam compromisso. Senhores, a gente vai ver que quando a comarca tiver o perito oficial, ele vai prestar o compromisso. Quando? No ato da posse. Exatamente. Tá? Então, toda vez que o juiz precisar desse perito, ele vai precisar prestar compromisso? Não. Ele já prestou compromisso na hora da posse. Tá? Agora, na comarca que não tem o perito oficial, vão ter peritos não oficiais. Nesse caso, esses peritos não oficiais eles vão ser nomeados pelo juiz para cada perícia. Então, toda vez que o juiz nomear esses peritos, aí esses peritos vão ter que
prestar o compromisso de bem fielmente exercer suas funções. Tá? Pode a autoridade judicial nomear oficiais? Não, é o juiz que nomeia, beleza? Hã? Uma questão talvez da certa não está errada. Vamos lá, ó. Senhores, os peritos, ó, tá aqui, ó, oficiais ou nomeados pelo juiz, tá? Tranquilo? No caso, nomeados pelo juiz são os não oficiais, né? Porque os peritos oficiais, quem que são? São aqueles peritos concursados, aqueles peritos que passaram no concurso para perito, tá? Senhores, eles estão sujeitos à disciplina judiciária. O que é isso? Tanto os peritos oficiais, que já são funcionários públicos, como aqueles não oficiais que são nomeados, eles estão sujeitos à disciplina judiciária. E aí eles estão sujeitos a impedimento e a suspeição. O que é isso? O juiz não pode, o perito ele não vai poder ser parente de alguma das partes, não vai poder ser amigo íntimo, não vai poder ser inimigo, tá? Eles estão sujeitos aos critérios ali de impedimento e suspeição, assim como o próprio juiz está, tá? E a partir do momento que os peritos não oficiais, no caso o perito oficial, ele já é funcionário público, mas os peritos não oficiais, eles são nomeados, eles também passam a ser considerados funcionários públicos para fins da prática do crime de falsa perícia. Tá? Então os peritos não oficiais, eles também, se eles fizerem uma falsa perícia, eles também vão cometer o crime de falsa perícia, que é um crime praticado por funcionário público. Tá? Olha lá, senhores, a regra da perícia, então. A regra, então, na comarca que tem perito, a regra é um perito oficial. Se não tiver o perito oficial, vai ser 2 peritos não oficiais, tá? Senhores, obrigatoriamente o perito ele tem que ter diploma de curso superior, tá? Obrigatoriamente, tá? E aí no caso, quando se fala em diploma de curso superior, não está levando em consideração cargo técnico. Esses cargos são considerados como superior, mas técnicos, tá? É curso de graduação superior, certo? Senhores, exceções, tá? Então a regra do perito oficial ali, a comarca tem um perito oficial, beleza, vai ser ele sozinho. E aí, o que tem que tomar cuidado aqui, tá, senhores? Isso aqui costuma cair em prova também. Por quê? Até 2008, se eu não me engano, a lei previa que tinha que ter 2 peritos oficiais. A partir dali, a lei começou a prever apenas um perito oficial. E aí, o que as bancas costumam fazer? Costumam jogar essas situações ali para ver se o cara está atualizado, para ver se o cara está ligado. Beleza? Então cai lá, volta e meia cai lá na banca, ó. A perícia vai ser feita por 2 peritos oficiais, necessariamente. Ou vai ser feita por apenas um perito não oficial. Errado, tá? É um perito oficial e no caso da falta, 2 não oficiais. Tá? Senhores, exceções. Primeiro, perícia complexa, o que é isso? É uma perícia que envolve mais de uma área de conhecimento. Então a perícia lá que precisa de conhecimentos de engenharia, conhecimentos de fisioterapia, medicina, ambiental, o que o juiz vai fazer? Ele vai ficar adstrito somente a um perito? Não, ele vai poder nomear quantos peritos forem necessários de acordo com a quantidade de situações ali e com as áreas de conhecimento. Então o juiz vai lá e vai nomear um perito na área de engenharia, um perito na área ambiental, tá? Então no caso de perícia complexa, serão mais peritos atuando, tá? Ou quando não tem o perito oficial, aí vão ser 2 peritos não oficiais. E aí vamos lá. Requisitos aí dos peritos não oficiais, tá? Curso superior, preferencialmente na área ali de atuação. Senhores, isso aí também costuma cair, tá ali em vermelhinho por causa disso. As provas costumam colocar o quê? Obrigatoriamente na área de atuação. Eles têm que ter curso superior obrigatoriamente, tá? Errado, é preferencialmente, tá? Não é obrigatório que o cara tenha o curso superior na área de atuação, que vai precisar ali, beleza? Senhores, o perito não oficial tem que ter idoneidade. Pô, eu vou nomear um perito não oficial que já foi condenado por crime de falsa perícia? Não vou, pô. Tá? Então o cara tem que ter idoneidade. Tá? Os peritos não oficiais também eles têm que ter mais de 21 anos. Não posso nomear perito não oficial com menos de 21 anos. E também eles não podem estar impedidos de atuar por pena restritiva de direito. Senhores, existem alguns crimes ali que trazem penas restritivas de direitos que impedem o cara de participar, a pessoa participar de licitação, de ser nomeado por funcionário público para determinadas funções, beleza?
Então, nesse caso, se o cara está impedido de atuar como funcionário público lá, logicamente ele não vai poder ser nomeado como perito não oficial. Beleza? Senhores, outra situação aí que cai bastante, ó, os quesitos, tá? O quesito, as perguntas para os peritos. Quem que pode apresentar as perguntas? As partes, tá? Até que momento que elas podem apresentar os quesitos para o perito? Até o início da diligência. Então, pô, o perito marcou a diligência para agora, ó, 11h35. Ele vai começar a diligência. 11h34, eu posso chegar e apresentar quesito para ele? Posso, pô. E até o início da diligência, beleza? E nesse caso, só tomem cuidado para não confundir com a questão dos esclarecimentos do perito, tá? O perito ele foi lá, pegou os quesitos da parte, fez a perícia. Ele fez a perícia, fez o laudo pericial, certo? Esse laudo pericial, as partes podem querer solicitar a intimação do perito para esclarecer esse laudo. E aí isso aí vai ser feito quando? Em audiência, tá? Nesse caso, o laudo já está pronto. E aí as partes querem apenas esclarecimentos. Elas vão apresentar outros quesitos de forma a esclarecer o laudo. Nesse caso, o perito ele tem que ser intimado com 10 dias de antecedência da audiência. E os quesitos, os novos quesitos, têm que ser apresentados para ele também com 10 dias de antecedência. Tá? Então assim, ó, não confundam. Antes da perícia, pode apresentar quesito até o seu início. Depois da perícia, o que vai ser solicitado? O esclarecimento do perito sobre o lado pericial. Nesse caso, vai ser em audiência. E aí o perito tem que ser intimado com 10 dias de antecedência da audiência e os quesitos têm que ser apresentados também com 10 dias de antecedência. Tá? Antecedência 10 dias. Tranquilo? Não vão confundir, tá? Porque isso aqui acaba caindo em prova de vez em quando, beleza? O esclarecimento do perito não oitiva, ele está falando com uma decisão do caso? Não. Não, é só para o perito. Então só vou poder perguntar a ele aquilo que está no pedido dele e nada fora daquilo. Exatamente. Senhores, Ele acha que ele viu. tá, a questão é a seguinte, se o perito, quando ele é ouvido na audiência, ele vai ser considerado uma testemunha? Não, tá? Ele é perito, ele vai estar somente esclarecendo a perícia dele. Tanto é que, a gente vai ver depois ali nas espécies de prova, a gente vai ter a acareação. A acareação o que é? É pegar uma pessoa que prestou depoimento, uma declaração no processo, que foi divergente de outra pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas, vou colocar frente a frente para descobrir qual que é a verdade, quem está falando a verdade. Eu posso usar quem? Posso usar a testemunha na acareação? Posso. Posso usar o réu? Posso. Posso usar a vítima? Posso. Posso usar o perito? Não. Por quê? Porque o perito ele não declara em processo. Ele somente esclarece o laudo pericial dele. Beleza? Senhores, qual que é o prazo que o perito tem para fazer o laudo dele, o laudo pericial? É 10 dias, beleza? 10 dias. Então o perito foi lá, foi nomeado para fazer a perícia, tem 10 dias para apresentar o laudo. Esse prazo ele é prorrogável, prorrogável a pedido do perito, certo? Ah, prorrogável por quanto tempo? Não sei, a lei não fala. Beleza? A lei só fala assim, é 10 dias prorrogáveis a pedido dos peritos. Tranquilo? Senhores, no caso de haver 2 peritos, e os 2 peritos, no caso assim, foi nomeados 2 peritos oficiais para fazer a perícia ali. Esses 2 peritos não concordam com as conclusões da perícia. Um acha que é uma coisa, outro acha que é outra. Eles são obrigados a entrar em consenso? Não. Eles têm 2 opções. Ou eles vão fazer uma conclusão só, com os dois posicionamentos, beleza? Ou cada um vai fazer o seu laudo, tá? Então tá lá, ó. Se os peritos não concordam, vai ter um laudo com as diferentes conclusões, então cada um vai botar sua conclusão no mesmo laudo, ou cada perito faz o seu laudo, e aí nós vamos ter 2 laudos, tá? Nesse caso, o juiz foi lá e recebeu os 2 laudos. Pô, tem um laudo dizendo isso e outro laudo dizendo aquilo. O que o juiz pode fazer? Nomear um terceiro perito para fazer
fazer a perícia e apresentar um laudo que pode ser ou com a mesma posição desse ou com a mesma posição desse. Certo? Então tá lá, ó, o juiz nomeia o terceiro perito. Senhores, chegou lá, veio o laudo do terceiro perito e esse laudo também é diferente dos outros dois. O que o juiz faz? O que ele pode fazer? Nomeia uma nova, vai fazer uma nova perícia. E aí o que ele vai fazer? Nomear outros peritos e vai recomeçar tudo de novo. Beleza? Mas o juiz, ele pode pegar o laudo de um dos peritos não oficiais e utilizar aquele laudo? Pode? O juiz ele está adstrito a alguma prova? Não, pô. Tá? Beleza? Senhores, ali ó, sistema de, inclusive é o que a gente vai falar agora, ó, sistema de valoração da perícia. Existem dois sistemas de valoração da perícia, o sistema liberatório e o sistema vinculatório. No sistema vinculatório o juiz está adstrito à perícia. Certo? Ele estaria adstrito à perícia, ele estaria obrigado a seguir aquilo que o perito falou. No nosso Código de Processo Penal a gente utiliza o sistema liberatório, o juiz não está adstrito à perícia. Inclusive ele não está adstrito a prova nenhuma, certo? Então mesmo que o perito apresente o laudo lá, o juiz pode descartar esse laudo, essa perícia. Ele não precisa utilizar aquela perícia, beleza? Logicamente, toda decisão do juiz de forma motivada, tá? Olá, senhores, vamos falar do assistente técnico, tá? Quem que é o assistente técnico? Senhores, eu não sei se vocês já tiveram aula de sujeitos processuais, tá? Mas lá nos sujeitos processuais existe a figura do assistente de acusação. Quem que é o assistente de acusação? O próprio nome já fala, é o assistente da acusação. Então esse aí é o advogado ou a própria parte que vai estar lá auxiliando o Ministério Público na acusação, certo? Não confundam o assistente de acusação com o assistente técnico. O assistente de acusação é a parte auxiliando a acusação no processo, o Ministério Público no caso. E o assistente técnico é o perito da parte. Tá? Ele é o perito da parte, certo? Ele vai ser contratado pela parte para quê? Para fazer uma perícia para a parte, pô. Ele vai ser parcial, tá? Ele vai ser um funcionário da parte, tá? Então tá lá, o assistente técnico, ele tem conhecimento técnico para ajudar a parte. Logicamente, a parte vai contratar um perito para ajudar ela, vai contratar um expert, certo? Ele participa depois de admitido pelo juiz, então a parte vai solicitar ao juiz a participação do assistente técnico, tá? Esse assistente técnico, depois de admitido pelo juiz, quando que ele vai poder atuar no processo? Ele vai poder atuar no processo depois do laudo do perito oficial, tá? Então assim, ó, vai ter o laudo, vai ter o perito... Vai ter o perito oficial e depois do perito oficial, o assistente técnico vai poder ir lá e fazer a sua perícia, tá? Então tá lá, ó, trabalha após os peritos, tanto oficiais como nomeados. Então primeiro vai ter o perito nomeado pelo juiz oficial, depois o assistente técnico vai poder ter acesso para fazer sua perícia, certo? Só que o perito, o assistente técnico, ele vai poder ir lá e pegar o corpo de delito, ou vai poder pegar ali a situação para poder fazer a perícia em casa? Não vai, pô. Ele é parcial. Então se ele pudesse pegar o corpo de delito, levar para sua casa para fazer, ele poderia fazer o quê? Modificar, alterar a situação ali, certo? Então o assistente técnico ele vai trabalhar onde? Ele vai trabalhar sempre em ambiente oficial, tá? Então a parte, o que a parte vai fazer? A parte que contratou o assistente técnico vai solicitar ao juiz que seja disponibilizado o material dentro do ambiente oficial para o assistente técnico poder ir lá e fazer a perícia. E ele vai lá ficar sozinho lá fazendo a perícia? Não, não pode, tem que ter fiscalização. Fiscalização de quem? Dos próprios peritos oficiais. Oficiais que eu digo, tanto perito oficial, cargo público, como perito não oficial nomeado pelo juiz. Tá? Então lembrem, ó, o assistente técnico trabalha em ambiente oficial e fiscalizado pelos peritos. Tá? Tranquilo aqui, senhores? Isso aí cai também, tá? O assistente técnico ele pode ser contratado tanto pelo réu quanto pelo pedido, né? Sim, o assistente, a parte vai ser assistente de acusação. Então, a vítima vai ser assistente de acusação do Ministério Público. A vítima pode contratar um perito para botar ali como assistente técnico? Pode. Tá?
Senhores, o juiz, ele pode pegar o laudo do assistente técnico e utilizar e descartar o laudo do perito oficial na sua decisão? O juiz está adstrito à prova? Não tá, porra. Se o juiz quiser pegar o laudo do assistente técnico ali, que apesar de ser um cara parcial, é uma prova. O laudo dele é uma prova. Ampla liberdade probatória. Então tudo aquilo que puder ser juntado, desde que não seja ilícito, é prova. Tá? Então o juiz ele pode pegar o laudo do assistente técnico, motivar o porquê que ele está utilizando aquele laudo e motivar o porquê que ele não vai usar o laudo do perito oficial. Beleza? Senhores, o artigo 159 ali, ó, trata de tudo isso aí que a gente acabou de falar, tá? Então, a hora que os senhores estiverem lendo, ó, porra, é um artiguinho pentelho, mas nada além do que a gente falou aqui, pô, tá? Tá tudo ali. Tá lá, ó. Na falta de perito oficial, vai ser realizado por 2 pessoas idôneas para de curso superior, tá? Os peritos não oficiais prestarão compromisso de bem e fielmente exercer o encargo. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames do perito oficial. Beleza? Olá, senhores. Prova CESP, delegado de Polícia Federal. Tem que ser um gênio para passar nessa prova. Olha lá a questão. Na falta de perito oficial para realizar a perícia demandada em determinado inquérito policial, é suficiente que a autoridade policial nomeie para tal fim uma pessoa idônea com nível superior completo, preferencialmente na área técnica relacionada com a natureza do exame. Porra, que perguntinha baba, senhores. Babinha. Para delegado federal, ó, qualquer um pode ser delegado federal. Basta se formar de direito e fazer a prova, passa tranquilo. Tá? Então, olha lá, tá errado. Por que tá errado? Além disso, tem outro erro. Ali fala da autoridade policial. Como delegado, como juiz. Não, é só o juiz que pode determinar, tá? Só o juiz que pode nomear o perito, beleza? Tá? Tranquilo então, senhores? Então ali, ó, tem 2 erros aqui. A autoridade policial nomear. A autoridade policial não nomeia ninguém, pô. A autoridade policial, ela tá num procedimento inquisitório. Beleza? Outra situação, uma pessoa idônea, não, pô, na falta de perito oficial, 2 pessoas. Beleza? Quem é que nomeia o juiz? O perito oficial é o próprio Estado. Mas aqui, lá na parte do processo, o delegado, a autoridade policial, fica responsável por resguardar o local até a chegada do perito. Aí vai ser... Não. Não, seria inquisição. Isso. Ele só requer. Isso, tá? Na verdade, existe o IGP, né? E vai os peritos do IGP, certo? Tranquilo? Apesar... Não vou falar. Depois que parar de filmar, eu falo. Vamos lá, senhores. Exame de corpo de delito, tá? Pô, vamos lá, temos 10 minutinhos aí, vamos ver se a gente mata pelo menos o exame de corpo de delito, beleza? Senhores, o exame de corpo de delito está lá num título escrito, que está escrito assim, ó. Do exame de corpo de delito e outras perícias. Não é porque está escrito assim que o exame de corpo de delito não é uma perícia, é uma perícia, certo? Então tudo aquilo que a gente falou agora sobre perícia também serve para o exame de corpo de delito. Tranquilo? Senhores, o que é o corpo de delito? Corpo de delito, senhores, é o conjunto de vestígios deixados pelo crime. Tá? Então, lá, o que são os vestígios? Vestígios são as marcas, as fontes ali relacionadas ao fato delituoso. Então, tá lá um corpo aqui estendido no chão. Aí aqui vai ter o quê? Vai ter as pegadinhas, vai ter as pegadas aqui. Vai ter a pocinha de sangue aqui. Vai ter as cápsulazinhas dos projéteis ali. Tudo isso aqui, o que é? Tudo isso aqui são vestígios. São as marcas deixadas ali no fato delituoso. O conjunto de tudo isso aqui é o corpo de delito. Indício é uma prova em espécie. Tá? O que é indício?
De modo geral, o que é indício, tá? Eu tenho vestígio, tá? O vestígio são somente as marcas. Depois que esses vestígios passaram por uma perícia e eles vão se tornar evidência. Por quê? Porque eles passaram por uma perícia e essa perícia confirmou que esses vestígios têm relação com o fato delituoso. Então, por enquanto, aqui, ó, eles só são vestígios. Exatamente. Pode ser que, isso aqui não tenha nada a ver com isso aqui, com o crime. Tá? Pode ser que esse sangue seja de outra pessoa, não seja nem da pessoa que está ali. Então, por enquanto, isso aqui é vestígio. Depois que o perito chega, analisa e fala assim, ó, não, realmente, esse vestígio tem relação com o fato delituoso. Esse aqui tem. Eles passam a ser evidências. Tá? Evidência. A partir do momento que eles se tornaram evidências, para o juiz ele vai pegar essas evidências e essas evidências vão fazer o quê? Elas vão se tornar indícios de que o fato realmente aconteceu. Tá? Então, o que é indício? Lá o artigo fala lá que são fatos que, depois de provados, ou seja, passaram pela perícia, se tornaram evidências, eles vão levar a crer a existência de outros fatos. Então, o que é o indício? Ele vai pegar as evidências, aquelas evidências levam a crer, por indução, a existência do crime. Tá? A gente vai falar melhor isso no crimes em espécie, porque indício está dentro de crimes em espécie. Tá? Tranquilo, senhores? Uma simplificação é a evidência que entra no processo, seja no inquérito inicial, coisa que oficial. Depois que os vestígios passarem por uma perícia e eles têm a certeza que eles fazem parte do fato delituoso, eles tornam evidência. Beleza? Senhores, olha lá, o corpo de delito tem dois crimes, tá? Crimes transeuntes e crimes não transeuntes. O que são os crimes transeuntes? Eles não deixam vestígios, tá? Então, crimes transeuntes, exemplo ali, ó, injúria, difamação. Então eu vou lá e vou xingar o cara, ô seu idiota. Isso aí é o que é? Uma injúria. Deixou algum vestígio? Não deixou, tá? Isso aí, crime transeunte. Uma ameaça verbal. Eu vou lá e ameaço uma pessoa. Eu deixo algum vestígio? Não, ameaça verbal é um crime transeunte. Crime não transeunte é aquele que deixa vestígios, e é aí que entra o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito, ele é indispensável para crimes que deixam vestígios, ou seja, para crimes não transeuntes. Tá? Senhores, está lá o artigo 167. O artigo 167 fala o quê? Na impossibilidade da realização de exame de corpo de delito, suprir-se-á sua falta através de prova testemunhal. Então vamos lá, senhores. Crimes. Vamos para essa aqui. Crime que deixa vestígio, tá? Crime que deixa vestígio. Tem duas formas de provar. Exame de corpo de delito, seja direto ou indireto, ou na falta desse aqui, do exame de corpo de delito, direto ou indireto, prova testemunhal. Senhores, cai. Como é que cai isso aqui na banca lá? Como é que a banca costuma pedir? A banca vai lá e vai falar assim, ó, na impossibilidade da realização de exame de corpo de delito, poderá ser suprido por confissão. A prova, inúmeras provas perguntam isso aí, fazem essa afirmação. Errado, não pode suprir por confissão, é apenas por prova testemunhal. Beleza? Exatamente, a gente vai ver aí já, tá? Bom, já vamos ver. Senhores, o exame de corpo de delito ele pode ser realizado a qualquer hora, em qualquer dia. Então, o exame de corpo de delito, ele, em regra, tem a questão do imediatismo. Existe o corpo de delito, tem que ir lá para ser feita a perícia, tá? Ah, teve um homicídio agora às 2 horas da manhã. Ah, vamos esperar até meio-dia para fazer a perícia? Não, pô, vai lá e faz, senão pode sumir os vestígios. Pode ser que alguém vai lá e mexa no corpo de delito, altere os fatos, tá? Então, o corpo de delito pode ser feito em qualquer dia, em qualquer hora, certo? Vamos lá.
Senhores, o corpo de delito pode ser, o exame de corpo de delito pode ser direto ou indireto. Qual que é o exame de corpo de delito direto? É aquele exame realizado diretamente no corpo de delito. É aquele que usa, que tem um corpo de delito ali para ser analisado. Tá? Então, no caso aqui, ó, o perito vai lá e vai analisar o corpo de delito, vai analisar as pegadinhas, vai analisar a cápsula, vai analisar o sangue. Tá? No caso do indireto, a gente vai ter duas correntes. Tá? Tem uma corrente que fala que a prova testemunhal seria o exame de corpo de delito indireto. E por quê? Porque o código fala lá que na impossibilidade de ser feito o exame de corpo de delito direto, poderá ser feito também indiretamente. E aí depois, quando fala que a prova testemunhal vai suprir o exame de corpo de delito, tem uma corrente que fala que, em tese, a prova testemunhal seria o exame de corpo de delito indireto. Só que não é o que prevalece. Por quê? A gente tem o código traz o exame de corpo de delito e traz a prova testemunhal. Se a prova testemunhal fosse exame de corpo de delito, não era para estar dentro do exame de corpo de delito? Então não é para prova testemunhal, é prova testemunhal. O exame de corpo de delito indireto é aquele que não tem o corpo de delito ali diretamente para ser feito a perícia. Porém, ele vai ser feita a perícia, ele vai ser feito o exame em quê? Em circunstâncias que estão ali ao redor do fato delituoso para chegar na existência do fato delituoso. Então, os exemplos ali, ó, vídeo, foto, atestado. Então, o perito ele vai atrás de outros elementos que por indução vão chegar ali ao fato delituoso, certo? E aí, quando o artigo 167 lá fala que na impossibilidade da realização de exame de corpo de delito, é a impossibilidade da realização de corpo de delito direto ou indireto. Na falta dos dois, suprir-se-á por prova testemunhal. Beleza? Senhores, eu vou encerrar porque senão não vai dar tempo, já faltam 3 minutos, é isso? Cadê a monitora? Falta quanto aí? Quantos? 6 minutos? Não, então vamos terminar isso, pelo menos essa parte aqui, tá? Senhores, no caso da lesão corporal, beleza? Na parte de lesão corporal, beleza? O código lá prevê. Senhores, a lesão corporal, ela pode ser de 3 tipos. O Código Penal traz lá. Tem uma lesão corporal leve, grave ou gravíssimo. De acordo com a gravidade da lesão, o cidadão lá vai ser condenado por um ou por outro crime, certo? Então, olha só. Houve uma lesão corporal. Vai ser feito o quê? O exame de corpo de delito ali de forma imediata, tá? Para analisar as lesões. Para eu constatar ali, ó, que para uma lesão grave, o Código Penal trata lá que tem que ter incapacidade habitual por mais de 30 dias. Depois de passados 30 dias, eu vou ter que fazer o quê? Um exame de corpo de delito complementar. Para quê? Para eu poder identificar se aquele crime que foi praticado é lesão corporal leve ou se é lesão corporal grave. Tá? Do mesmo modo, a gravíssima ali, ó, incapacidade permanente. Tá? Se houver necessidade, o perito vai fazer um exame de corpo de delito complementar para analisar se houve incapacidade permanente para ser considerado lesão corporal gravíssima ou se houve uma debilidade permanente, que daí vai ser considerado lesão corporal grave. Tá? Então, o que os senhores precisam saber aqui é que, em caso de lesão corporal, tem o exame de imediato lá, que é aquele para não se perder o corpo de delito, mas também tem que ser feito um exame complementar para quê? Para a gente identificar a incapacidade habitual mais de 30 dias, então tem que ser feito o exame ali depois de 30 dias, tá? E nesse caso, senhores, passou 30 dias, tem que ser feito o exame complementar. Pode demorar um pouquinho? Pode ali, alguns dias pode, mas pode deixar passar 3, 4 meses? Não. Deixou passar muito tempo, já descaracterizou a lesão corporal grave, vai ser considerado apenas lesão corporal leve. Beleza? Tranquilo aí? Senhores, situações peculiares quanto ao exame de corpo de delito. Senhores, tem algumas situações ali que dispensam a realização de um exame de corpo de delito direto, pelo menos. Tá? Olha lá, o artigo 12, parágrafo 3º da Lei Maria da Penha, ele fala o quê? Que apesar de existir vestígios, pode ser provado por laudos ou prontuários médicos. E laudos e prontuários médicos são o quê? Exame de corpo de delito indireto.
Então, pô, às vezes, mesmo tendo possibilidade de ser feito o exame de corpo de delito direto, poderia também se provar a materialidade através do exame indireto. Tá certo? Artigo 14 da Lei de Abuso de Autoridade. Fala lá que mesmo havendo vestígios, mesmo havendo corpo de delito, o abuso de autoridade pode ser comprovado por duas testemunhas. Tá? Então são exceções ali, essa situação do crime que deixa vestígio sem indispensável. Tá? Beleza? Lei 9.099, lá no artigo 77, crimes de menor potencial ofensivo. Basta, crime de menor potencial ofensivo, precisa de inquérito policial? Não, é termo circunstanciado o nome, tá? TC, os famosos TCs, quem foi polícia aí vai trabalhar muito TC, tá? Termo circunstanciado, nesse caso aqui é crime de menor potencial ofensivo, basta o boletim médico ou prova equivalente, pode ser feito para provar um crime que deixa vestígio, tá? Não seria necessário o exame de corpo de delito direto ali, beleza? Isso aí nunca, não vi cair em prova ainda, tá, senhores? Não vi cair em prova, mas pode ser que caia, beleza? A PM daqui é uma das únicas do país que já lavra o TC. Exatamente. E tá... A PM daqui é uma das únicas que lavra o TC e também ela está difundindo isso aí, porque a PM de Rondônia já veio para cá para buscar o que a gente faz aqui, levou para lá, conseguiu a legislação e está afetando lá agora também. Então a PMSC aqui está... E pô, ajuda muito. Ajuda muito. Galera, olha só. Olha só. Quentinho. Alteração do Código de Processo Penal, Lei 2018. Acabou de ser alterado o Código de Processo Penal. Acrescentou o parágrafo único ao artigo 158. O que fala lá o parágrafo único? Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva. E aí fala de alguns grupos vulneráveis. Violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra a criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Nesses casos, elas vão ter prioridade na realização do exame de corpo de delito. Por que isso, senhores? Existe o fenômeno da revitimização. O que é isso? Pô, a mulher acabou de ser estuprada. Ela vai para a delegacia, vai ficar lá aguardando fazer o exame de corpo de delito, que às vezes demora. Numa dessas, ela está na delegacia lá, o próprio estuprador veio, foi ouvido, já foi levado, ele já saiu, e ela está lá ainda. Ou seja, ela está recriando tudo aquilo que aconteceu com ela, que já foi algo gravíssimo, está voltando ali, ó, não saiu ainda da situação dela ali. Então isso aí vai criando o quê? A revitimização, a vítima não consegue fugir, não consegue sair daquela situação ali, fica de novo revendo aqueles fatos. Tá? E aí para evitar isso aí, nessas situações, esses grupos vulneráveis aí, foi dada essa prioridade na realização do exame de corpo de delito. Tá? Pô, isso aí, chance de cair, eu falo que é mais de 90%. Por quê? Porque é novo. E como eu falei para vocês já, banca adora atualização, para ver se o cara está estudando atualizado ou se ele está utilizando lá um código de processo penal de 1900 antigamente. Tá? Vixe, eu não lembro. Eu sei que foi... Foi, acho que da metade pro final, tá? Foi da metade pro final, tá? Fechou, senhores? Vamos encerrar então por hoje aí. A gente continua as demais provas em espécies aí na próxima aula, beleza?